Salve, salve pessoal da biblioteca, tudo bom com vocês? Então, o vídeo de hoje, na verdade, eu estou compartilhando um vídeo do Instagram, que foi a minha participação dentro do evento Integra Bíblia, do curso de Biblioteconomia da UFPB. Vamos ver, será que vocês conseguem se antecipar e saber a relação entre Tinder, Chili Beans e a fabricante de pneus Michelin em relação à catalogação? Confere aí no vídeo que você vai ver que eles têm alguma relação sim. Olá pessoal, tudo bom? Pessoal, nesse vídeo nós vamos ver a questão da pontuação da catalogação. Boa noite. Estamos mais um dia, mais uma live aqui, mas o assunto não é o mesmo. O assunto de hoje vai ser a catalogação. Hoje o nosso palestrante é de Campina Grande, Gustavo Nogueira. Às vezes acontece aqui, dá um branco que às vezes não. Mas estamos aqui agora, sim. Então, Gustavo Nogueira, especialista em biblioteconomia e bibliotecário no Instituto Federal da Paraíba, no campus Campina Grande, graduação em biblioteconomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Até aqui um pouco veio do norte, geralmente vem do sul, fica por aqui mesmo. Hoje a gente saiu para o norte. É membro do Comitê Gestor do CORA no IFPB e sócio da MN Consultoria. Então, hoje nós estamos aqui para falar da catalogação, também é a parte técnica da biblioteconomia, mas que Gustavo tem aí para a gente mostrar horizontes além de um simples catálogo de uma biblioteca. Então, Gustavo, a palavra está com você. Obrigado, professora. Boa noite. Primeiramente, quero agradecer ao convite da senhora, em nome da coordenação do curso de Biblioteconomia da UFPB. Curso esse que, por vários anos e vários semestres, trabalhei em parceria quando trabalhei aí na UFPB, não é isso? Recebendo os alunos de prática, os alunos na disciplina de automação por algumas vezes. É uma parceria que a gente já tem de longa data, não é isso? Exatamente. Parceria frutífera, graças a Deus. Então, de fato, quando a senhora fez o convite a respeito de organização da informação, falar de catalogação, e a senhora me comentou que é um evento, o público-alvo está sendo os alunos que estão entrando no curso, que estão naquele início de curso e os que estão em curso, não é isso? Exatamente. O foco é esse. Então vai dar certinho. Mas que a gente sabe que tem mais gente, porque estamos aí, a live está ao ar, né? Então tem mais gente por aí. É verdade. Mas o foco, o princípio seria esse. A proposta do que eu vou trazer sobre catalogação, além do catálogo da biblioteca, também vai para quem já está no finalzinho do curso, até para quem já se formou, em especial nesse período onde todo mundo está tendo que se reinventar de forma pessoal e de forma profissional também, novas formas de se... Pessoal, peço que se a conexão cair, vocês avisem nos comentários para que eu possa ver e esperar a conexão voltar, caso minha conexão caia, tá bom? Certo. Então vamos lá. Por que eu escolhi a catalogação muito além do catálogo da biblioteca? Que nesse período, eu trabalhei na UFPB, como eu comentei. Antes, eu trabalhei na Universidade Federal de Sergipe e hoje estou no Instituto Federal da Paraíba, no campus Campina Grande. E desde muito tempo eu percebo que às vezes a gente se foca muito em algumas práticas técnicas no aspecto catalogação, exclusivamente para o catálogo da biblioteca. E não vou dizer que isso é uma falha, afinal de contas, todo profissional tem que fazer muito bem feito o seu feijão com arroz. Então, a sua base tem que estar muito consolidada, muito bem feita.
Só que hoje eu não vou falar sobre catalogar em si, até porque não é a ideia daqui da live, né? Não é da aula de catalogação. É falar sobre a catalogação. Exato. E só que quando a gente fala de catalogação, para quem já é formado ou está no curso, remete logo àquela fichinha, né, de 7,5 por 12,5. Né, aquele padrãozinho da ficha catalogrão. Né, e que a gente vê que é possível ir muito além disso. Por que que eu digo isso? Vamos primeiro identificar o objeto da coisa. Ah, Gustavo, o objeto é a catalogação? Não. O que é o objeto da catalogação? É o dado. A gente costuma dizer que o bibliotecário organiza informação, mas eu vou mudar um pouquinho esse discurso. Vamos trabalhar com a ideia de que o bibliotecário organiza dados. Por que eu digo que o bibliotecário organiza dados? Porque a informação ela só passa a ser informação de fato quando alguém compreende. E todo o acervo, por exemplo, de uma biblioteca não é compreendido por todos os usuários. Se eu pegar um livro da pós-graduação em informática e apresentar a um calouro em medicina, são áreas totalmente distintas. Então a gente fica naquela ideia, né, de dado, informação quando ela é compreensível e quando ela é acessada, aí o processo de gerar conhecimento, inteligência, né, todo aquele ciclozinho básico do dado até virar informação. Só que depois que a gente coloca essa informação lá, por via de regra, eram aqueles catálogos mais antigos. Eu acho que os alunos de hoje em dia, se tiverem como ver, vai ser na Biblioteca Central, quando reabrir, um catálogo de fichinhas, que eu acho que ainda tem lá, que era separado por autor, coisa e tal, mas que todo mundo hoje só vê o catálogo online, não é o catálogo onde você vai fazer a busca. E essas fichinhas, para quem não consegue visualizar a ideia da coisa, ela nada mais é do que os filtros. Quando você vai fazer uma busca em qualquer catálogo, você não tem um filtro? Autor, assunto, título. Então, esses filtros eram essas fichinhas. Será que a internet caiu? Estou achando que caiu. Está travado. Não, caiu não. Não? Ah. Não, caiu não. O catálogo são justamente esses filtros, né? E para quem é mais novo, tem uma ideia, imagina, num livro você tem no mínimo as famosas entradas, né? Título, autor e assunto. Então, para cada livro era feito manualmente ou digitado uma ficha dessa, porque você ia no catálogo de título, ou de autor, ou de assunto. Então, um acervo de 1.000 títulos, mil títulos, teria no mínimo 3.000 fichas. Era um trabalho descomunal, que hoje em dia se resume a catalogar em um sistema. Porém, estou só seguindo aqui o roteirozinho que eu separei para ficar bem acompanhando, bem certinho a sequência. Na sala de aula, a gente termina se focando muito nisso. É a questão de você preparar a informação na catalogação para efeito de biblioteca. Só que a sociedade que a gente vive hoje, o mundo que a gente vive hoje, a informação, já é até trivial dizer, não está só na biblioteca. E hoje todo mundo quer informação. Está aí a própria ideia do Covid. Todo mundo quer que informação hoje? Qual a informação de $1 milhão, como se diz? A cura para o Covid. E essa informação está onde? Ela ainda não foi catalogada. E a gente esquece que a catalogação também parte desse princípio do registro das informações. Pegar o registro da informação, seja ela qual for, e listar em algum lugar. Hoje a sociedade tem sede de informação. Só que aí a gente esbarra, ao meu ver, se a senhora discordar, pode falar, professora, nós esbarramos em duas brigazinhas. Uma que é a velocidade, todo mundo quer informação rápida, mas pouco se trabalha estratégia de pesquisa. Seja pesquisa acadêmica, seja pesquisa na área da saúde, seja pesquisa na área da tecnologia. E isso termina gerando outro embate, a questão da informação intuitiva, como nós vemos hoje nos aplicativos, na forma mais simples do mundo de se pesquisar do que no Google, forma mais simples do que o Google não tem. Você só tem uma caixa de texto que você digita do que você quiser e você busca. Só que tem essa intuitividade versus os padrões, onde a gente vai falar mais lá na frente essa questão dos padrões, ACR, MARC, RDA. Só que isso fica gerando esse conflito. E aí eu volto para algo que é bem batido, pelo menos no meu tempo era, as leis da biblioteconomia. A terceira lei de que toda informação tem o seu usuário. E isso, para mim, é o que fundamenta a ideia da catalogação.
Porque não adianta eu pegar um livro ou qualquer informação e colocar ele em um sistema, em um catálogo online, nesse processo, e utilizar palavras científicas e técnicas muito rebuscadas que o aluno de início de curso ele não vai localizar. Se o aluno da graduação não consegue localizar, será que o usuário comum, trivial, a pessoa que está fazendo uma busca em um site vai localizar? Onde é que entra o cuidado do profissional nesse sentido? Será que a gente está catalogando e classificando para a gente ou para quem vai usar? A gente cataloga para o pesquisador, para o povo, para quem? Isso vai, óbvio, depender daquela premissa. Tudo depende do usuário final. E aí a gente tem que lembrar que tudo é catalogável. Quem nunca ouviu, por exemplo, em algum telejornal, a ideia de foi catalogado mais uma espécie de inseto na Amazônia, mas foi catalogado mais isso em tal lugar. E como agora o que a gente está vivendo, foi catalogado mais um vírus do corona. O corona é um vírus que já existe, é tanto que esse é chamado de novo coronavírus. E isso está em um catálogo da virologia, na área da biologia e da área da saúde pública. Então, querendo ou não, é uma catalogação. E isso vai obedecer àquelas premissas que eu falei daquelas brigas, daquelas batalhas que ficam se chocando tudo, né? Onde você quer informação rápida, mas você não tem estratégias. Então, todo mundo ficou falando muito corona, covid, SARS-CoV, afinal. Como é que isso está delineado? Como achar essa informação? E pode parecer estranho, mas nos dias de hoje, sempre aconteceu, mas nos dias de hoje, até catalogar pessoas. Eu vou chegar lá na frente sobre essa ideia de catalogar pessoas, para a senhora entender. Mas no fim das contas, por que catalogar? Como eu vim falando, a ideia de achar fácil uma informação. Seja ela na biblioteca, seja na área da saúde, seja uma informação de um problema de computador, qualquer solução que você queira, se você tiver um catálogo das principais falhas, você acha. Ou seja, mais um âmbito onde o processo de organização da informação vai ser extremamente útil, além do ambiente de biblioteca. Por mais que todo mundo acho que tem aquela ideia de que, mas na minha bagunça eu me organizo, minha bagunça é organizada. A sua bagunça pode ser organizada quando só você é o usuário. Quando você tem outras pessoas ou outras possibilidades, a bagunça organizada não é tão bem assim que a coisa anda, a gente sabe disso. Mas também a gente não tem que se preocupar em inventar a roda. Eu penso dessa forma. Desculpa. Porque nada precisa ser necessariamente novo, mas sim novas aplicações. Quando eu falo em inventar a roda, eu vou usar a própria roda como exemplo. A roda foi inventada e hoje nós temos desde a roda de um carrinho de rolimã, o finado carrinho de rolimã, acho que nem existe mais hoje, até, por exemplo, um pneu de avião. Ou chegamos ao ponto, como por exemplo a Michelin desenvolveu um pneu para uma necessidade da indústria de minério, em que só um pneu pesa 5 toneladas, ou seja, mais de 5.000 quilos, 5 vezes um carro popular. Então a gente também não precisa se preocupar nesse sentido. Gustavo, a catalogação já existe, mas eu só aprendi ela para dentro da biblioteca. Mas você tentou aplicar ela fora? Você tentou, de alguma forma, utilizar o que você sabe para além do catálogo da biblioteca? E isso vai depender necessariamente do quê? Um pequeno processo de criatividade ou de necessidade. Eu vejo essas duas situações bem juntas, em especial porque a necessidade, de fato, ela existe. Não há como negar a necessidade de se organizar a informação. Porém, eu sinto às vezes que o profissional bibliotecário, o próprio estudante, fica muito receoso de partir para novas, como é que eu posso dizer, novas aventuras profissionais. Então você pegar uma necessidade e tentar organizar aquilo para ser útil. Eu gosto muito do exemplo da história da Chili Beans, aquela marca de óculos de sol. Óculos se vende há muito tempo. Se você tirar Chili Beans, hoje nós escutamos falar, quem lembra de alguma marca de óculos fora Chili Beans e Ray-Ban? Ninguém lembra. Só que quantas vezes você vê uma loja da Ray-Ban?
Ray-Ban é vendida em lojas específicas. Só que aí o inverso, a Chili Beans você só vê sendo vendida na Chili Beans. O que é que tem a ver a Chili Beans com esse processo de catalogar fora da biblioteca? O dono da Chili Beans, Caíto Maia, ele se propôs a fazer uma coisa diferente do que já existia, que era vender óculos. E começou a vender óculos em uma galeria alternativa no shopping em São Paulo, num quiosque. E por via de regra, quiosque em shopping só vende ou café ou sorvete. É o que a gente mais via nesse sentido. E hoje você continua vendo apenas a Chili Beans vendendo óculos lá. Abriu esse nicho de mercado para outros. Só que ele se consolidou. Ou seja, ele continuou vendendo óculos, o que todo mundo já fazia, mas fez de uma forma diferente. E hoje, o processo da informação na internet e essa sede de informação que as pessoas têm, que a sociedade, querendo ou não, tem, faz com que a gente também mereça pensar como eu posso catalogar essa informação fora. Quais informações eu vejo que tem necessidade de alguma coisa. Vou dar 3 exemplos bem simples do que eu entendo que podem ser catálogos e que vou lançar até um pequeno desafio aqui, que é o YouTube, o Pinterest e o Flickr. O YouTube, acredito que todo mundo que está assistindo conheça. O Pinterest eu já não sei, mas fica a dica de pesquisar o Pinterest e o Flickr. Por que eu falo dessas 3 plataformas e não do Google em si? Porque o Google é só um buscador, o Google não tem nada no Google, né? Está estranho dizer o Google tem tudo, não, o Google não tem nada, o Google te mostra onde tem. Mas essas plataformas têm. E as informações que estão lá, elas estão dispostas de forma aleatória. E essa forma aleatória faz com que seja cada vez mais difícil você localizar um conteúdo. Então, se você parte da premissa de que um canal de YouTube, por exemplo, de uma empresa, não está bem organizado, as informações desse canal não vão para frente. Essa empresa não vai conseguir divulgar. Se o material não estiver bem descrito, se ele não estiver bem selecionado e bem separado, existem ferramentas dentro do próprio YouTube que permitem com que você catalogue. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do meu canal no YouTube. Eu publico vídeos a respeito de biblioteconomia, só que por vezes é alguma coisa específica de Mark 21. Às vezes é uma coisa relativa ao Corra, que é o sistema de automação que nós utilizamos no IFPB, ou qualquer assunto variado. Então, além de postar, eu recatalogo isso, recatalogo e reclassifico, onde eu faço a descrição do vídeo e separo isso por playlist. Não é todo mundo que sabe que um canal de YouTube tem playlist. E essas playlists, você não precisa nem necessariamente ser produtor de conteúdo. A senhora sabia que a senhora pode ter um canal no YouTube sem produzir nenhum vídeo, mas só separar por lá vídeos que a senhora achou interessante na internet? Eu sou nova nessa área, não me pergunte nada porque eu não sou nativa digital, mas estou aprendendo agora com você. Então, mas pode. Então, para você ter um canal do YouTube, você não necessariamente precisa produzir. Você pode catalogar esses vídeos que você tem. Vídeos de interesses diversos que você possa ter. E aí sim passar a distribuir conteúdo em um catálogo seu. Da mesma forma o Pinterest e o Flickr, que são para o lado de imagem, né? Então, tudo isso eu vejo como oportunidades de se praticar um processo de catalogação diferenciado, relativamente inovador por parte do estudante e por parte dos profissionais, para se atualizarem e aproveitarem um nicho de mercado que está, não vou dizer vazio, mas que está todo mundo fazendo por si. Está cada um fazendo por si. Eu lembro até de uma pequena discussão que teve há algum tempo no Facebook, em que estavam criticando, querendo que os conselhos tomassem alguma providência em relação a um site, um programa que fazia ficha catalográfica automática. Ou seja, na hora que o nosso ambiente ficou, como é que eu posso dizer, comprometido, ou foi atacado, digamos assim, todo mundo parou e se preocupou. Opa, peraí, por que alguém está querendo fazer se isso é exclusividade, uma atividade específica do bibliotecário? Não é? Então, só que também atire a primeira pedra. Quem nunca procurou na internet como fazer isso ou como fazer aquilo, o famoso faça você mesmo. Então, todo mundo pesquisa por isso.
por que é que alguém não iria pesquisar como fazer uma ficha catalográfica? Que é outro ambiente fora do catálogo da biblioteca. Por que não oferecer esse serviço para editoras, na hora da normalização, nos programas de pós, em doutorado e mestrado? Você consegue cobrar fácil, por exemplo, R$40 por uma ficha catalográfica. Está vendo a catalogação também fora do catálogo da biblioteca? Então, existem vários nichos que a gente deixa passar, mas quando a gente se sente ameaçado, a gente atenta. Então, eu recomendo, faça o desafio, quem quiser criar. Quem tem Gmail, já tem uma conta no YouTube. É só ir lá, vai mexendo, vai conhecendo, ver como salvar, como criar as playlists. Vocês vão ver que existe muita coisa que dá para ser feita e se praticar uma coisa nova, para não ser pego de surpresa. E da internet ainda, eu chamo a atenção agora para aquilo que eu falei, sobre catalogar pessoas. Parece algo estranho, até um pouco bizarro. Mas todo mundo já ouviu falar e muita gente usa vários catálogos de pessoas. Um exemplo simples disso são os aplicativos e plataformas de encontros, como o Tinder e Badoo. Nada mais é do que um catálogo de pessoas, onde você vai ter, por exemplo, a distinção por homem ou mulher trans ou homem trans, ou não definido se a pessoa não quiser, ou as mais variadas formas que a pessoa queira se apresentar. Branco, negro, asiático, azul, amarelo, gordo, magro, índio, indígena, o que for. Querendo ou não, são formas de você catalogar pessoas. E que as pessoas já usam e não percebem isso. Então, todas as plataformas onde você quer achar alguma coisa, querendo ou não, é um catálogo. É uma outra forma que eu vejo também de você querer repraticar isso. O final do Orkut, não sei se muitos que estão assistindo chegaram a ouvir falar do Orkut. O Orkut era um catálogo, na verdade, na sua origem. O Orkut era um catálogo de profissionais que o Google criou. Você só entrava por convite, então você colocava suas preferências, suas habilidades, o que é que você sabe fazer. Só que terminou se popularizando como rede social. Então, diga-se de passagem, graças ao Brasil. O brasileiro chegou lá, alguém mandou um convite e se espalhou de uma forma assim absurda. E infelizmente ele perdeu a sua característica principal, que era um catálogo profissional. E alguém pode estar pensando, Gustavo, então você também está falando agora do... Agora me fugiu o nome. Um que é de... Jesus. Deixa eu só dar uma pesquisada aqui. Tem um catálogo profissional, tem um nomezinho que eu... 3 dias depois... O LinkedIn. Exatamente. Exatamente. O LinkedIn... Eu tô tão atualizada aí nessas... Mas algumas coisas eu ando observando. Então o LinkedIn é um catálogo de pessoas, de profissionais. A gente não pode negar isso. Então, se a gente for reparar, existe mais e mais espaços. E onde é que entra tudo isso? Gustavo, mas tudo isso já existe. Né? Você pode perguntar, Gustavo, Tinder já existe, Badoo já existe, LinkedIn já existe. E por que não ganhar dinheiro em cima disso? Como, por exemplo, se aperfeiçoando no aspecto de banco de dados. O que é que você, em teoria, vai precisar? ACR, MARC 21, RDA, isso no mínimo, mas daí para frente. Eu vou dar um exemplo em relação ao que eu passei com um sistema de automação de uma faculdade que eu prestei consultoria para ela nascer, aqui em Campina Grande, a Faculdade Rebouças de Campina Grande. E o dono do software falou, nós temos um software de biblioteca, você pode catalogar, etc. e tal, fez toda aquela propaganda. Quando eu olhei o software, era assim, um desastre. Passava muito, muito longe do que a gente precisa de fato para catalogar. E então fui explicar a ele, expliquei um pouco sobre MARC, mostrei outros catálogos, etc. e tal. Ele fez tudo muito no achismo. E ele falou o seguinte, caramba, se eu tivesse um profissional desse na minha equipe, eu já estaria desenvolvendo software para banco. Porque ele presta consultoria para bancos, só que cada banco, segundo ele, utiliza uma estrutura de banco de dados diferente. Que no caso das bibliotecas nós temos o MARC 21. E aí ele falou, seria muito bom que eu tivesse um catálogo onde eu pudesse listar, as tags tais, aqui vai ser
o dono da conta, né, o titular, se a conta for conjunta, endereço, coisa e tal. E eles que cada banco utiliza uma estrutura diferente, que ele até meio que chamou de quase uma bagunça. Só que aí foi preciso, como profissional, também alertar ele que isso não era bom. Por incrível que pareça, para efeito de instituição financeira, ser diferente é melhor. Pelo menos essa é a minha opinião. Porque eu vejo ser melhor. Olha só a questão de como é bom você trabalhar a catalogação além da biblioteca. O MARC 21, ele nos ajuda a poder copiar banco de dados, a poder chegar em um catálogo de uma biblioteca, reconhecer os dados e trazê-lo. Como eu já passei na Universidade Federal de Sergipe, catalogando um livro que estava todo em grego. Só que eu achei ele pelo ISBN na Universidade da Alemanha e por conta do MARC eu descobri quem era título, quem era autor. Mas para efeito financeiro isso não é bom. Porque como se alguém consegue baixar um banco de dados de algum banco, se souber exatamente onde está cada coisa por ser um padrão, você perde toda a questão de segurança do banco de dados. Os dados ficam violáveis, ficam mais fáceis de serem interpretados. Ou seja, ele pensou na situação dele, de analista, mas não pensou na do usuário. Então nem sempre padrões podem ser interessantes. Por isso que eu falo de saber de MARC, saber de ACR, saber de RDA e saber de muito mais. Isso é o básico para a biblioteca. Mas para você pensar algo a mais, você vai ter que saber um pouquinho mais. E como isso poderia ser aplicado, esse um pouquinho mais, ou pelo menos isso? Eu vou compartilhar com vocês aqui bem rapidamente 2 experiências que eu tive profissional, onde catalogar fora da biblioteca me foi muito útil. Uma foi numa cachaçaria em Natal. Eu ainda estava na graduação, finzinho da graduação, e fui trabalhar em um restaurante. E percebi, esse restaurante é restaurante de comida regional, nordestina, e ele tinha uma área de uma cachaçaria. E essa cachaçaria correspondia em torno de 4,5%, 5% do lucro do restaurante, da renda líquida do restaurante. E eu percebi que a gente dependia muito da memória dos garçons. Alguém chegava e dizia, tem cachaça, quais as cachaças envelhecidas mineiras que você tem? Garçom fulano de tal, os mais antigos sabiam. Então eu preparei um catálogo. Listei as cachaças por título, por rótulo no caso, que seria o título, o local de fabricação, que seria o local de publicação, o ano de envasamento, que seria o ano da publicação. Está vendo que tudo se encaixa? Resultado, após reorganizar o espaço físico da cachaçaria e criar esse catálogo, a renda da cachaçaria dentro da renda do restaurante subiu de 4,5% para mais de 22%. Bateu bem na trave de assumir 1/4 da renda do restaurante, só um dos pontos de venda. Então, assim, foi muito por conta de uma catalogação feita na questão de um item do restaurante, né? Exatamente. E aí foi o que passou a acontecer. E subiu o lucro, por quê? Porque as pessoas chegavam e falavam, quem gosta de cachaça ou quem gosta de qualquer produto, você conhece as derivações desse produto. Então chegava e dizia, qual a cachaça mineira envelhecida em barril de umburana? Eu quero de barril de carvalho, barril disso. Se a gente não tem isso listado, a gente vai ter que pegar rótulo por rótulo para olhar. E o catálogo facilitou imensamente a vida do restaurante, sabe? E a outra experiência que eu tive já foi aqui em Campina Grande, no SEDOC, de uma emissora de TV. Até a bibliotecária que me antecedeu foi professora, aí no curso de Biblioteconomia, não sei se já ainda está, professora, Vanessa. E eu percebi o seguinte, é algo muito diferente você trabalhar em um centro de documentação de uma emissora de TV, mas ao mesmo tempo é muito igual. Como assim é diferente e é igual? Quem trabalha no SEDOC vai trabalhar com as matérias que vão ao ar ou não. Ou seja, tudo que é produzido pela emissora de TV. E tudo que é produzido, querendo ou não, tem um título, que é o tema principal da matéria, tem um autor, que é o repórter, tem a data de exibição, a data da publicação, e tem uma temática. Ou seja, ela tem um assunto. E dentro dessas ideias, nós temos, por exemplo, agora eu vou puxar pelo MARC, né, já para dar uma forçadinha de barra, para ver como o MARC pode ser útil, inclusive, por exemplo, no SEDOC de TV. Os campos 600, que é o assunto pessoa. Como assim?
Para quem não está entendendo exatamente qual é a função do SEDOC, sempre que passa alguma matéria na TV e tem ali embaixo a imagem de arquivo, ou só arquivo, essa imagem ela está guardada, ela foi trabalhada por um bibliotecário, de preferência bibliotecário, e ela foi recuperada dentro do sistema da TV, como se fosse um YouTube interno. E aí eles reaproveitam essas imagens. Só que eles não reaproveitam apenas imagens de matérias completas. Eu vou usar o exemplo da política. Caso alguém queira uma imagem, por exemplo, de algum governador da Paraíba, só que faz tempo que ele não dá entrevista, vamos supor, mas ele apareceu, sei lá, no palanque durante a liberação da água da transposição do Rio São Francisco em Monteiro. Ele estava lá, aquela galera que fica atrás. Então, se eu coloco o nome das pessoas que aparecem na matéria, mesmo que elas não sejam um assunto, vai aparecer o quê? Aquilo que a gente já vê com alguma frequência na televisão. A imagem e só o destaque da pessoa, porque ela está no fundo da imagem. Então, o processo de você descrever essa imagem, a matéria, né, tudo que está passando ali, para depois ser recuperado, é muito importante para o processo de construção das matérias. E às vezes você poupa até muito tempo. Eu vou compartilhar um episódio, só para fechar essa ideia da TV, que foi bem interessante. Foi no período da transposição e uma repórter queria a imagem de um jet ski no açude de Boqueirão, que ela lembrava de ter visto isso antes de trabalhar na TV. Eu fiz caramba, e nessa época não era nada digitalizado, estava em período de digitalização. Aí eu, caramba, não tem nada catalogado, como é que eu vou achar isso? O que é que eu fiz? Você lembra que período foi? Ela foi num carnaval que o açude sangrou. Pronto, lá vou eu para o Google. Meu catálogo foi o Google. Fui saber em que ano o açude de Boqueirão sangrou e qual desses anos bateu com o carnaval. Achei. Só que o carnaval são 4 dias. Eu tinha 8 jornais, no mínimo, para olhar as fitas. E então, no fim das contas, achei o bendito jet ski que ela queria no açude de Boqueirão. Então, daí vocês tiram. Se esse material já tivesse sido catalogado, jet ski, como alguma coisa que apareceu, seria muito mais rápido, tudo muito mais simples, muito mais prático de se achar, para se construir uma matéria que falava da história do açude de Boqueirão. E por que não isso se repetir também no YouTube? Será que a gente precisa só colocar ao tema principal do vídeo? Por que não? Pequenos objetos, entrevistados, pessoas. Aí entra aquela questão que eu falei, a criatividade e a necessidade. De você escolher quais serão os itens que serão de fato catalogados para aquele vídeo. E trago também agora, sim, esses 2 exemplos, eu cito eles um pouquinho mais demorados, em um vídeo que eu postei no YouTube. Quem quiser dar uma olhada lá, youtube.com/gugão, G-U-G-A-O. Tem esse vídeo lá sobre outros ambientes de atuação do profissional bibliotecário. E por fim, trago mais uma situação, mas dentro da biblioteca. Eu comecei na biblioteca, saí e vou voltar para dentro da biblioteca para fechar. O aspecto da catalogação, eu entendo que na biblioteca ele pode ir muito além do acervo. Hoje no IFPB nós trabalhamos com o Corra, né? Como eu falei, um sistema de automação gratuito, que está em ampla divulgação no Brasil e no mundo muito bem aceito. Não é nacional, não é brasileiro, mas está todo em português. E dentro do Corra, com critérios de catalogação, nós no IFPB, partindo da ideia de um colega de Cajazeiras, Daniel Andrade, bibliotecário excelente, ele deu a ideia de como a gente lançar o guarda-volume dentro do sistema. Eu e a bibliotecária que trabalha comigo, Maria Elisiana, nós começamos a bolar uma estratégia, como a gente poderia fazer a gestão, por exemplo, de um guarda-volumes, das chaves dos guarda-volumes no sistema. E nos atentamos, por que não catalogar a chave e cada chave ser um exemplar? E assim nós fizemos. Fizemos os testes, geramos as chaves, com simulação para todos os campos do IFPB. E por que fazer isso? Né? Por que colocar essas chaves lá? Nós colocamos as chaves do guarda-volume, catalogamos elas e catalogamos os ambientes. Sala de estudo em grupo, auditório. Isso vai nos trazer, na unidade de informação, estatísticas e números de fluxo de trabalho.
nós nos surpreendemos e ficamos de queixo caído quando no primeiro ano de sistema, que nem foi um ano inteiro fechado, apenas 2 bibliotecas, a de Campina Grande e a de Monteiro, bateu mais de 87 mil atendimentos. Quando, por conta da catalogação, nós adicionamos outros serviços sem precisar entender de código de programação, sem precisar entender a linguagem de programação e sem pedir a nada a seu ninguém. Só utilizando critérios de catalogação junto com os critérios da circulação. Então isso ajudou infinitamente a gente a quantificar o nosso serviço. Ou seja, dentro do próprio catálogo, algo além do próprio acervo. E por fim, para fechar o que eu tinha preparado aqui, separado de conteúdo, fiz uma busca de um levantamento a respeito daquilo que eu falei, dos vídeos do YouTube, né, a questão da catalogação no YouTube, né, como preparar esses conteúdos. E achei um levantamento do finzinho do ano passado, de 2019, que eu fiquei surpreso, não vou mentir. Entre as TVs abertas de Brasil e Portugal, as 2 primeiras, juntas, elas têm mais de 16 milhões de visualizações. Eu fui atrás dos canais dessas TVs. E os canais estão extremamente bem catalogados, com playlists feitas, separadas por assunto, temática, o repórter, etc. e tal. E a distância do primeiro e do segundo colocado, que estão acima de 8 milhões de visualizações. Para o terceiro está com menos de 2 milhões e 400. Então, a diferença gigante, mostrando que o processo de preparar o material para se colocar na internet, deixar ele bem separado, bem descrito, eu acredito que teve diferença nisso. Fez diferença nesse sentido. Porque a diferença é gigante. E pode acreditar, quem está em terceiro lugar, lá no finzinho, não é a maior emissora do país. Então é isso, professora. O que eu tinha para trazer em relação à catalogação fora, muito além do aspecto da biblioteca, era isso. Era tentar instigar quem estivesse chegando no curso, quem já está, ou até quem já saiu, né, do curso, quem já concluiu, a também perceber esses ambientes e essas possibilidades. Já existe muita coisa criada, como eu falei, a questão do Tinder, Badoo, do Flickr, do YouTube, mas querendo ou não, tudo isso é catálogo. Então, por que não outras abordagens de catálogo? Por que não melhorar esse formato de descrição dos materiais? E como eu disse, do dado, né? Não é nem da informação, do dado. Quem vai compreender como informação vai ser o usuário, quem localizar esse material. Deixa a provocação. Atualizar a questão da catalogação, né? Exatamente. Atualizar a questão da catalogação com todo esse leque que nós temos hoje de comunicação. E nós temos muita coisa a fazer. Então, Rosa Zuleika está perguntando aqui como fazer para que esses canais televisivos valorizem os conhecimentos técnicos do bibliotecário. Então, aí eu acho que de fato vai depender bem mais da gente do que deles. Porque se tem um ambiente que o profissional não existe ainda, então ninguém vai sentir falta. Então, por que não já começar, vou dar um exemplo bem por cima, não sei quais circunstâncias acontecem, uma parceria do curso de biblioteconomia com a TV universitária. Por que não organizar o CEDOC da TV? Porque os profissionais que estão saindo da UFPB já vão entrar no mercado de trabalho e quando chegar na emissora, cadê o CEDOC? Aqui não tem CEDOC? Porque já vão estar habituados a utilizarem esse serviço, a conseguirem a informação organizada, porque foi o que eles viram no laboratório deles, que foi a TV, em teoria, a TV universitária. Isso é só uma sugestão, mas que aí também cabe toda a questão do convencimento, né? Então, trabalhar tudo isso, a divulgação do profissional, mas eu acho que um primeiro passo que pode ajudar bastante, por que não um CEDOC da TV universitária? Nem sei se existe. Eu também confesso que, embora esteja lá e tenha
pego a coordenação agora há pouco tempo, mas eu também não sei se existe um CEDOC da TV universitária. Mas isso é uma boa instigante para ir lá saber se existe ou não, quando a pandemia passar. Né? Mas é bem interessante de saber isso aí. Outra pergunta é como criar um catálogo de necessidade do usuário das bibliotecas, um geral e um local. Desculpa, cortou, professora, está cortando. Está cortando? Melhorou, pode falar. Melhorou? Então, como criar um catálogo de necessidades? Eu não sei bem aqui. Lucilene, você quer saber como é que vai criar um catálogo da necessidade do usuário? Aí eu não sei o que é que o Gustavo tem a dizer aí. Veja aí, Gustavo, o que é que você tem para dizer sobre essa questão. Assim, pelo que eu entendi da pergunta, catálogo de necessidades, então acho que já estamos falando aí um pouco da parte da gestão, né, o famoso brainstorming, fazer o estudo de usuário e ver, catálogo, eu entendi, as necessidades dos usuários, né, ou do próprio sistema, né, porque às vezes a gente tem uma necessidade que alguém lá na ponta, como a gente costuma dizer, alguém que está lá no balcão de empréstimo de uma biblioteca no interior, vamos pegar um sistema de bibliotecas, né, grande, por exemplo. E a pessoa tem essa necessidade, mas nunca reportou para a gestão. Então, se for nesse sentido, eu acho que seria um processo, uma atividade de gestão, não necessariamente de catalogação. Seria mais uma questão de fazer um levantamento de necessidades do usuário. Estaria já dentro de uma outra área, que é a área de usuário, que seria o estudo do usuário, conhecer o seu usuário. Fazer esse levantamento, então, seria uma consulta ao usuário. Quais as necessidades que ele tem diante de sua biblioteca, mas quais as suas necessidades de informação? O que ele necessita com relação à informação que a biblioteca poderia provê-lo dessa necessidade de informação? Que informação a biblioteca poderia prover? Então, tanto está dentro da questão da gestão, quanto está também dentro da questão do usuário. O levantamento das necessidades do usuário. Exato. Exatamente. Eu vou reforçar aquela provocação que eu fiz no meio da apresentação, né? Pegar um vídeo de YouTube e tentar catalogar. Ver se o que você sabe, o que você está aprendendo, é suficiente para isso. Porque suponhamos, aparece uma oferta de mercado, uma vaga para bibliotecário em uma emissora de TV. Você vai saber fazer? Se você não sabe, você vai correr para aprender na hora da entrevista? Organizar, por que não pensar em como organizar um canal de YouTube, por exemplo? Por que não você preparar o seu e oferecer isso como um portfólio de uma consultoria? É um caso a se pensar. Em especial nos dias de hoje. Me surgiu agora uma ideia muito assim, bem improvável. Mas a gente está tendo muita live. Em especial lives religiosas. Né? Cultos, missas, etc. Por que não organizar o canal da tua igreja? Qual foi o culto? Qual foi a temática? Foi família? Foi educação? Foi sexualidade? Qual foi o pastor? Foi um pastor convidado? Por que não trabalhar esse processo da catalogação de vídeo nos vídeos que foram das lives da tua própria igreja? Só para uma questão de prática. E aí você já ganha isso como know-how para a sua profissão, para o seu perfil profissional. Exatamente, porque o que a sala de aula leva não é todo esse cabedal. O que leva, o que tem é como fazer isso. Se você tem o conhecimento das normas, se você tem o conhecimento quais são os princípios da catalogação, o que eu devo usar como uma entrada,
qual o ponto de acesso que deve ser. Então, por aí, começa-se, então, a saber qual as necessidades daquela demanda que você está fazendo. Exatamente. Tem um canal no YouTube que eu sigo, o Aviões e Músicas. É um canal de um mecânico de avião, ele é mecânico de avião, da Boeing, no Brasil. E ele faz algo que eu acho incrível. Ele está falando qualquer vídeo sobre um acidente, por exemplo, ele fala, em um vídeo sobre esse acidente eu falei no episódio tal. Se você quer saber sobre essa ferramenta do avião, para não se estender, eu falei no episódio X. Ou seja, ele tem tudo catalogado, todas as temáticas e tudo o que ele falou em todos os vídeos dele. E é um canal que já existe por baixo há 6 anos, com frequência de 2 a 3 vídeos por semana. Então ele tem um volume muito alto, mas ele se preocupou em catalogar tudo. E tudo que ele vai falar, se um dia ele já falou, ele cita. E quando ele vai preparar novos conteúdos, ele também consulta o que ele já tem. Então, quando você vai desenvolver conteúdo para a internet, até uma aula, por que não saber se um dia você já falou disso em uma aula que foi ao ar, que ficou gravada? E por aí vai. Exatamente. Não é? Deixa eu ver. Amado, gostaria de organizar minhas pastas de foto no computador. Tem dicas de como proceder? Tenho. Não use o computador. Eu sugiro que você use o Google Fotos. O Google Fotos, além de te ajudar a não ocupar espaço e você, por exemplo, se perder a máquina, você não vai perder tudo. Se você tirar as fotos, dependendo do seu equipamento, se for uma câmera mais profissional ou até o celular, e as fotos foram tiradas com a localização, né, o GPS ativado, o próprio Google Fotos já separa. Por exemplo, você fez uma viagem para Bahia Formosa, no Rio Grande do Norte. Se você pesquisar no Google Fotos Bahia Formosa, ele vai achar todas as fotos que foram tiradas em Bahia Formosa para você. Então, o primeiro passo que eu já recomendo, não faça no computador. Eu faria ou no Google Fotos ou no Flickr. Pronto, muito bem. Pois então, Gustavo, se você quiser fazer suas palavras finais, já podem se encaminhar aí, que a gente já está se encaminhando para o final da live. Então, para o fim, eu agradeço novamente imensamente o convite. É sempre muito bom, como eu disse no início, né, colaborar com o curso de Biblioteconomia da UFPB, aquela parceria que a gente já tem de longa data, seja formal ou informal, como seja. Não sai jamais da minha memória, às vezes, que saí da Biblioteca Central carregando 50 TCCs no braço para trabalhar catalogação, trabalhar marketing com os alunos. Até uma aula, não lembro qual foi a professora, que não conseguimos um laboratório e precisava ser uma aula de marketing. E foi uma aula de marketing no caderno, né? A pessoa escrevendo as linhas, as tags, 100, 245, coisa e tal. Então, só tenho, de fato, muito boas memórias, boas lembranças do curso de Biblioteconomia da UFPB. Então, agradecer novamente esse convite, me coloco à disposição se alguém ficou com alguma dúvida, né, fazer um merchan do meu canal, como eu falei, youtube.com/Gugão, dá uma olhada lá, tem o relato que eu falei aqui do meu relato de experiência com a cachaçaria e com o centro de documentação da emissora de TV. E se tiver qualquer dúvida, manda por e-mail também, gustavocnogueira@gmail.com, que eu respondo de imediato. Gustavo, muito obrigada pela parceria, inclusive parceria na organização dessas lives, né? Estamos preparando surpresas por aí. Vem coisa então, boa, né? estamos a parceria continua, né? É verdade. Então, eu quero agradecer a você por essa disponibilidade que você tem e, mais uma vez, você, assim, foi maravilhoso. Então, foi bem para além da catalogação que estávamos acostumados a ver. Então, muitíssimo obrigado. Eu vou desligar você aqui, mas você continua vendo aí que eu vou fazer a finalização aqui. Viu? Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Bom, pessoal, chegamos
chegamos ao fim de mais uma live. Então, vimos aqui um universo muito para além do que a gente poderia ver em sala de aula e do que a gente está acostumado com a catalogação apenas em biblioteca, mas podemos catalogar qualquer coisa que a gente quiser, desde que a gente tenha, como o Gustavo disse, a criatividade e se volte a fazer isso, queira fazer isso, né? Então, quando a gente quer essas coisas assim, com criatividade, se torna bem prazeroso. Então, quero aqui agradecer a presença da professora Elizabeth Baltar, a professora Jussara, a professora Rosa, vice-coordenadora, aí sempre no apoio, professora Rosa, professora Mel, professora Lucilene, professora Rayan e Marcos Paulo, que estará aí nas próximas semanas, aí em agosto, Marcos Paulo Rodrigues estará conosco também numa live. Agradecer a presença de Edilson, CCA de Areia, de Ana Roberta, CCEM. Então, a vocês que prestigiaram a nossa live de hoje. O meu muito obrigada. Então, vocês todos estão de parabéns com todo esse conhecimento que vocês adquiriram hoje. Muito obrigada a todos. Valeu por hoje. E a próxima live será com a professora Patrícia. A doutora Patrícia, ela é professora aqui da UFPB e ela traz uma proposta já na área tecnológica. E vimos um pouco de tecnologia aí em catalogação, né? Mas agora nós vamos ver as coisas bem mais tecnológicas. Então, temos a proposta da professora Patrícia, que é: o ser humano é ser ciborgue. Somos todos ciborgues. Então, vamos ver aí o que a professora Patrícia está preparando para nós na próxima segunda-feira. Então, muito obrigada a todos e até a próxima segunda-feira às 19h30 neste canal do Biblio.fpb. Muito grata a todos. Boa noite.